como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a esposa. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, e em como há de agradar ao marido. Digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Alguma versão mais antiga que diz assim: para vos consagrardes ao Senhor sem distração alguma. Eu gostaria de fazer menção nesta noite da palavra consagração. Esse é o tema que nos fora proposto. Mas eu peço a permissão de nosso dirigente para alterar o tema e dizer consagração versus distração. Qual é o antônimo, o oposto à consagração? A distração. No entanto, na segunda etapa, vamos falar um pouco mais sobre a palavra distração. Queridos, e a palavra consagração? No entanto, nós vamos saber agora o que é consagração. Pois bem, irmãos, a consagração, ela é muito semelhante à santificação, porém com um acréscimo. Antes de eu falar da palavra consagração, eu queria fazer com os irmãos aqui uma didática que no ano passado eu usei por vezes, e esse ano, agora eu vou também começar relembrando os irmãos. Qual foi o assunto que nós pregamos aqui na quarta-feira? Alguém lembra do tema? Ou pelo menos do personagem que nós pregamos aqui na última quarta-feira, no culto da virada? Vocês aqui não vão falar não, tá? Só os irmãos lá da igreja. Quem lembra que nós pregamos aqui na quarta-feira? Era um personagem. A pregação foi em torno de um personagem. O povo tá ligado. Tudo aqui, tudo que era teu, vou devolver. Vou restituir. Só para memorizar. Na outra quarta-feira, nós falamos aqui sobre foco, fé e propósito. E o tema base, o assunto base, o texto base foi esse. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios e quando passares pelo fogo. Então nós vamos trabalhar sempre assim. Irmãos, eu sempre me preocupei de que a igreja lembre o que é pregado aqui. O que for pregado aqui hoje será para a vossa memória durante um bom tempo. Combinado? A igreja pode dizer amém? Glórias a Deus. Ontem nosso irmão pregou aqui sobre a santificação. E hoje nós vamos falar sobre a consagração. A consagração significa separado. Mas a palavra consagração, ela significa santificado mais dedicado. A palavra santificado ou santo quer dizer separado. Quando você santifica, você separa alguém. A santificação somente acontece após a conversão. Não existe santificação sem salvação. A salvação, a justificação é instantânea. A partir do momento que você aceita Jesus, você é salvo. E a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém vê ao Pai sem a santificação. A santificação é progressiva. E andou Enoque com Deus, e Deus? Cadê os crentes bons de Bíblia? O tomou para si. A santificação, ela é
progressiva. A salvação é instantânea. A justificação é instantânea. A santificação é progressiva. E o que é consagração? A consagração é a dedicação. Como assim dedicação? Bom, a santificação, ela pode se definir em 3 etapas: separação, que é a santificação; devoção, que é a paixão, o ardor na alma; e a oferta, que é a adoração ou a entrega. No entanto, consagração é separação, devoção e oferta. O que se pode consagrar? Vamos lá. O que pode ser consagrado? No Antigo Testamento, consagrava-se instrumentos, consagrava-se objetos, elementos, as bacias, a mesa, o tabernáculo, todos os utensílios, tudo aquilo era consagrado ao Senhor. Outra coisa que se consagrava, os animais. O animal que chegava para a oferta. A oferta, ele era consagrado e apresentado ao Senhor. Outra coisa que se consagrava no Velho Testamento, as ofertas. A oferta alçada, o sacerdote consagrava aquilo ao Senhor. Outra coisa que podia ser consagrada, pessoas. Vamos ver, ao desenvolver do texto, que muitas pessoas eram consagradas para o ministério do Senhor. A palavra consagração acontece quando você resolve separar-se do pecado. Por exemplo, a pessoa, o elemento, ele decide: eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Então, logo, ele resolve fazer a consagração sendo algo além. Ah, mas eu já canto. Deus quer mais de você. Eu já prego. Deus quer mais de você. Eu já oro. Deus quer mais de você. Deus quer de você, além da santificação, Ele quer a sua consagração. Eu explico. Quando você santifica, você separa do pecado. Mas quando você consagra, você dedica algo para Deus. Eu pergunto para o irmão nesta noite: quando você vai fazer a consagração, quando você consagra, você se abre mão do pecado. Perdão, quando você santifica. O não pecar é algo que você santifica a sua vida. Mas existem coisas que lhe são permitidas e você abre mão delas. Existem coisas que são lícitas e você abre mão delas. Uma dessas coisas, por exemplo, na consagração, é, por exemplo, o seu jejum. Quem não lembra da história de Daniel? Eu vou antecipar essa parte para especificar. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidênego, foram levados cativos para a Babilônia. Quando chegaram lá, eles podiam comer de tudo que tinha para frente. Não era proibido comer o que estava na mesa. Mas eles decidiram, olhou para aquela comida e falou: isso não agrada a Deus. Olhou para aquela bebida e disse: isso não vai agradar a Deus. Todo mundo comia, mas eles não. Todo mundo bebia, mas eles não. Decidiram no seu coração de alimentar-se apenas de legumes. E a Bíblia vai dizer no livro de Daniel que o chefe dos eunucos ficou preocupado com aqueles rapazes. Eu não posso permitir que vocês comam apenas legumes. Vocês precisam comer dos manjares do rei. Vocês precisam beber das bebidas da casa real. Porque senão vocês vão ficar magros, vão ficar abatidos, e o rei vai me passar ao fio da espada. Portanto, Daniel insistiu com aquele moço: dá-nos apenas legumes por 10 dias. E ao se alimentarem de apenas legumes,
No final de 10 dias, chamaram-se 10 outros jovens, e o Daniel e os seus 3 amigos. Eles estavam mais gordos, mais afeiçoados, mais bonitos do que aqueles que se esbaldavam nos manjares daquela casa. Irmãos, vivemos a uma época que os manjares estão por aí, e a Bíblia vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei de levar por nenhuma delas. Os manjares do mundo estão aí, para o pequeno, para o jovem, para o adulto, para o ancião. Nunca se viu tanta promiscuidade na terceira idade. Nunca se viu tanto divórcio na terceira idade. Nunca se viu tanta promiscuidade na baixa idade. 13, 14, 15 anos de idade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tudo é liberado para aquele que acredita nessas coisas. Mas Deus nos chamou para fazer a diferença. Você não é qualquer um. Você não é o igual. Você não é um vai com as outras. Você é separado, santificado, consagrado, porque Deus tem um plano na sua vida. Ainda que os outros fazem, você não. Ainda que os outros vão, você não. Porque Deus tem propósito. Ele não te chamou para ficar parado. Ele não chamou para ir com os outros, mas Ele te chamou para fazer a diferença, para ser cheio do Espírito Santo. Oh, Deus, talabaxando, talabanai. Irmão, tu ensinai. Glória a Deus. Era ano de 1985. Eu tinha 15 anos de idade. Ou 16. 5 para 6. Eu já contei esse exemplo outras vezes para os irmãos na igreja. E os meus colegas da época iam para as festas. Festa do arroz, festa da banana, as festas do interior. Festa, nem lembro mais os nomes. 40 anos se passaram. E eu ficava triste. E eu me sentia excluído. Eu me ficava assim, não sei como, porque todo mundo ia, mas eu não podia ir, que eu era filho de crente. Eu era membro da igreja. Eu já era batizado nas águas. Eu passei pelas águas aos 15 anos de idade. E logo em seguida aquela crise se abateu sobre minha vida. Os meus colegas iam, eu queria ir também. Os meus amigos iam, eu queria ir também. Certo dia, irmão Jefferson, e tem certas coisas que é você e Deus, Deus e você. Eu estava indo para a aula e montado no animal e seguia à tarde, ao anoitecer, passando numa curva, como eu lembro se fora agora, próximo de uma balança de bois, de pesar bois. Quando eu estava indo, e eu triste, chateado, porque todo mundo ia para a festa, eu não ia, todo mundo ia para as bagunças, eu não podia ir. Aí de repente baixou-se uma nuvem diante de mim, e uma voz saiu daquela nuvem, como que no letreiro, eu não entendo como, coisas espirituais, a gente não consegue descrever, e dizia em claro e bom tom, ou eu ou eles. Na mesma hora, eu tremia todo, eu chorava, não sabia o que fazia, e aquela nuvem desapareceu, e tomei uma decisão. A decisão foi essa: eu prefiro ficar com Jesus. 40 anos se passaram, e eu não me arrependo um segundo de servir a Jesus. Eu decidi consagrar toda a minha vida às mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas tem certas coisas, a Bíblia vai nos dizer, de pessoas que decidiram servir ao Senhor. Há uma mulher no Novo Testamento, chamada Ana, a profetisa Ana. A mulher ficou casada durante 7 anos.
E depois ela ficou viúva e decidiu servir ao Senhor no templo. E a Bíblia diz que de dia e de noite ela dedicava à oração, ao jejum e à dedicação. Meu irmão, Deus está te pedindo uma consagração. Consagração é aquilo que todo mundo faz. Deus te pede para fazer diferente. Consagração é abrir mão daquilo que lhe é por lícito, abrir mão daquilo que é por direito, abrir mão das coisas que os crentes fazem, mas você vai separar algo na sua vida para o Senhor. Falamos agora há pouco de Daniel. Ele consagrava, ele jejuava e resolveu dedicar sua vida ao Senhor. Eu ouvi um testemunho hoje de um irmão que muito gostava de tomar café. Ele tomava café sempre. Então, ele resolveu consagrar o seu apetite por café ao Senhor. 18 anos se passaram e ele não mais tomou café. Toda vez que ele tinha vontade de tomar café, ele tomava água e lembrava: eu estou dedicando algo para o Senhor. Igreja, nós estamos no início de ano. E eu vou perguntar para você: o que você tem consagrado para o Senhor? Como está o teu tempo? Como está a tua vida? Como está o teu altar da oração? O que você tem consagrado ao Senhor? Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, no versículo 10, Jesus fala sobre o servo inútil. Jesus sempre trabalhou isto. Aquilo que os homens querem que os homens façam, façais vós primeiro. Se alguém bater numa sua face, dá a outra. Convidar, perdoar, orar pelo amigo. Os inimigos, todo mundo faz. Eu vos convido a orar pelos seus inimigos. Tem que ter fé, não tem? Você já imaginou? Você tem que orar para aquela pessoa que te maltratou? Tem que ter fé, não tem? Já imaginou orar para a pessoa que acabou com a sua honra, que destruiu? Você vai orar para a pessoa que acabou com você? Meu irmão, Deus não chamou você para ser igual. No Evangelho de Cristo, você precisa fazer não o bom, você tem que fazer o ótimo, porque assim que agrada a Deus. Um coração puro, um coração contrito, o Senhor jamais desprezará. Deus está chamando pessoas a consagrar algo especial para Deus. A Bíblia diz que lá em Josué, quando Josué foi atravessar ao Jordão, então Josué, a palavra do Senhor disse para Josué, naquele momento, Deus chamou a Josué e deu uma ordem para ele: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vivemos uma época das facilidades. Quantas horas por dia a gente passa com o celular na mão? Distração. Ainda não vou chegar lá. Vivemos uma época da facilidade. Tudo que você quer, você tem aqui. Vivemos uma época do acesso fácil às coisas. Quando éramos criança, na nossa casa colocava um disco para tocar, um LP, uma bolacha desse tamanho. Quando terminava um lado, começava do outro. Música cristã de manhã, música cristã à tarde, música cristã à noite, culto à noite. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos fazer culto doméstico. Hoje, irmãos, as famílias não têm mais tempo para orar, não tem mais tempo para louvar, não tem mais tempo para adorar, não tem mais tempo para fazer culto doméstico. Quase não vem à igreja. Eu estava lendo hoje uma estatística, uma pesquisa. Depois da pandemia, as pessoas aprenderam a ficar em casa. As pessoas aprenderam ao online. As igrejas estão vazias. Eu achei que era um problema da capital. Não! No interior também. O povo não quer reunir mais.
O povo não quer congregar mais. As pessoas de diversas denominações têm reclamado. Daí você não vê mais milagre. Daí você não vê mais curas divinas. Daí você não vê mais coisas acontecerem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está levantando um povo para fazer a diferença. Deus está levantando, a diferença começa aí aqui. Vida no altar, consagração, semana de oração. Dorme pouco, ora mais, como pouco, jejuma mais, toma mais tempo na presença do Senhor, conversa menos e ora mais, adora mais, e Deus vai manifestar a sua glória, seu poder. A igreja não vai ser mais a mesma, mas vai ser sacudida pela glória de Deus. Glória ao Senhor, glória ao Deus. Consagração. Queremos ver milagres. Queremos ver maravilhas. Queremos ver o poder de Deus. Queremos ver coisas naturais acontecer. Coisas sobrenaturais acontecerem. Mas no momento em que nós decidimos a consagrar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos bens, Deus começa a manifestar o poder na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de São Mateus, que Jesus foi ao deserto e jejuou durante 40 dias. E quando ele jejuava, o adversário apareceu para ele para tentá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus estava no poder do Espírito. O crente cheio do Espírito, não há demônio que para, não há enfermidade que para, não há nada que para à sua frente, porque nele está a graça, o poder, a Shekinah de Deus. Eu queria chamar a vossa memória algo que aconteceu 41 anos, me entregou até ao dia de hoje. Consagração faz toda a diferença. Você pode santificar, você pode orar, mas se você consagrar, é diferente. Consagrar é um ato especial. A Bíblia não manda você jejuar. A Bíblia manda você orar. Orai e vigiai. Orando em todo tempo. Orai sem cessar. Mas quando você decide jejuar, ela vai destruir a jejuar. O jejum vai quebrantar a sua carne. O jejum vai tirar você do meio. O jejum vai quebrantar os seus desejos carnais. Não estou falando da sexualidade, não. Pode ser também. Eu estou falando do desejo das coisas aqui, das riquezas, dos bens, entretenimento. O jejum vai quebrantando você. À medida que você vai diminuindo para o mundo, você vai crescendo na presença de Deus. À medida que você vai esvaziando das coisas do mundo, você vai se enchendo das coisas de Deus. Jejum, jejum, jejum. Havia um irmão em nossa região chamado Emanuel Aquino dos Reis. Irmão Noé. Ele dizia que o jejum é como uma alavanca. Quando você vai arrancar uma árvore ou um mourão de cerca, você puxa com a mão, puxa, que não sai. Quando você pega uma alavanca, traciona a força e aquilo sai. Jejum, jejum, jejum. Igreja, quando você resolve jejuar, você sai da expectativa humana e entra na expectativa espiritual. Você abre mão do natural e mergulha no sobrenatural.
Você abre mão do homem carnal e volta-se para o homem espiritual. Você começa a deixar para trás todas as coisas e Deus começa a agradar-se de você, aproximar de ti. Ei, nesta noite Deus está querendo saber o que você pode consagrar no altar do Senhor. O que você pode dedicar no altar do Senhor? O que você pode consagrar a Deus nesta noite? Eu disse para os irmãos, há algo que me intriga há 41 anos. Pastor Bernard Johnson, eu tenho uma preocupação com a nossa história, com os nossos pioneiros. Tá certo? Pioneiros. Bernard Johnson, João Caetano e tantos outros. Quem já ouviu falar do pastor Bernard Johnson? Quem já ouviu falar? Quem? Menos de 10% da igreja. João Caetano. Quem lembra João Caetano? 3, 4 pessoas. Depois vamos ler a história. Que foram esses homens? Bernard Johnson nasceu em 1931 nos Estados Unidos. Veio para o Brasil aos 7 anos de idade. Morou aqui no sul de Minas. Estudou engenharia em Lavras. Saiu no quarto ano da engenharia de Lavras, Universidade Federal de Lavras, e voltou-se para os Estados Unidos. Chegando lá, pastoreou a igreja, formou de uma família nobre, muito ricos, mas tinha uma chamada especial de Deus na sua vida. O irmão Bernard Johnson casou-se com a irmã Doris Johnson, Pocket Johnson. Em 1957 voltaram para o Brasil. Chegaram ao sul de Minas, onde fundaram várias igrejas. Começaram a se fazer as cruzadas evangelísticas. Quando chegou no interior de São Paulo, em uma cruzada evangelística, uma mulher que estava possuída de demônios flutuava no meio do galpão, para lá e para cá. Diz a história da igreja do Brasil que essa mulher flutuava. Ele, com ousadia do céu, expulsou o demônio que estava na vida daquela mulher depois de uma grande batalha. Ele ganhou 1.800.000 pessoas para Jesus. Pregou em diversos países, na Europa, em vários países, inclusive juntamente com Billy Graham. Então, era uma pessoa que abriu mão de tudo. Tinha tudo para ser rico, tinha tudo para ser famoso, da família Johnson, Bernard Johnson. Mas tinha uma coisa na vida dele que fazia a diferença. E qual era? Ele consagrou a sua vida, as suas potencialidades para o ministério de Cristo. Quando chega em 1985, ele estava em Ipatinga, numa cruzada evangelística chamada Cristo Salva, ou Cruzadas Boas Novas. E naquela praça da prefeitura, um demônio manifestou na vida de um rapaz. Eu lembro até o nome do cidadão. E o demônio manifestou e vieram diáconos do campo inteiro tentando expulsar o demônio daquele rapaz e não saía. Até hoje isso me intriga. Por que não saíam? Quando você chega no Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer que há uma casta de demônios que somente sai com jejum e oração. Mas por que aqueles irmãos não conseguiram? Vai entender. Chamaram o pastor Bernard Johnson. Ele chegou, me lembra a sua voz bem aguda: sai em nome de Jesus. E o moço ficou liberto. Você sabe o que faz diferença, irmãos? Não é somente a santificação, não é somente a oração, não é somente o jejum. O que faz a diferença é a consagração. Ele dedicou toda a sua vida a Cristo Jesus. E na hora que ele mais precisou, Jesus estava lá para usá-lo com o teu poder. Aleluia! Ei! Quantos de nós quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, mas não quer consagrar o seu tempo, não quer consagrar a sua vida,
não quer largar a faculdade, não quer deixar o trabalho, não quer deixar nada. Meu irmão, Deus está chamando pessoas que queiram sacrificar, a dedicar sua vida pelo amor ao Evangelho de Cristo. Hey! Muitos querem glamour, muitos querem fama, muitos querem poder, muitos querem todas as coisas, mas Deus quer que você se consagre. Consagração é dedicação de uma vida inteira, é dedicação de tempo para as coisas do Senhor. Mas o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer: para consagrardes ao Senhor sem distração alguma. Projeta, por favor, 1 Coríntios capítulo 7, 35. Sem distração alguma. Quando chega lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer: para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. A palavra unir-se ao Senhor também vem nas outras versões como consagrar. Existem distrações que são coisas lícitas. As distrações são coisas lícitas. A Bíblia vai falar de uma pessoa, de um moço que fez um grande banquete, e convidou aos seus amigos: venham almoçar comigo, jantar comigo. Venham. Banquete não está falando de self-service. Banquete não está falando de chape-chape. Banquete é um lugar que você vai para comer, sentar, conversar e bater papo. Banquete aqui está falando de relacionamento. Banquete fala de intimidade. Banquete fala de comunhão. E diz a palavra do Senhor: distrações lícitas. Chegou a hora do jantar e a mesa estava vazia. Então mandou um a dizer: Senhor, eu comprei uma junta de boi, 5 juntas de boi, e eu não posso ir, porque eu vou testar as minhas juntas de bois. Lembrando que era a força motriz daquela época. Eu comprei um campo, e eu não posso ir. Eu casei-me, e não posso ir ao banquete. Distrações. Então aquele moço saiu, mandou chamar os pobres, aleijados, mudos, as pessoas da periferia, colocou lá e serviu banquete para eles. Queridos, o que está faltando nos dias de hoje? Está faltando intimidade, comprometimento, está faltando relacionamento, está faltando comunhão. Comprei um campo. Eu conheço muitas pessoas que era uma bênção na igreja. Irmão, me ajuda. Comprou uma chácara e acabou. É capinar chácara, plantar chácara, não sei o que tem. Não vem mais à igreja, sumiu para lá. Eu conheço outros que não comprou juntas de boi. Hoje ninguém mais mexe com juntas de boi, a não ser a tradição. No interior aí você vê ainda os carros de boi, mas é um evento cultural. Mas a pessoa comprou um trator, uma moto, um carro novo, um caminhão, seja lá o que for, e essa pessoa vai dizer: não posso ir nesse banquete, porque eu vou testar as minhas juntas de bois. Outro vai dizer: casei-me e não posso ir. Observam que a distração são coisas lícitas. Coisas lícitas. Mas deixa eu falar para você aqui: consagração está indo embora em troca do entretenimento, a distração. Uma das ferramentas do inimigo das nossas almas nos últimos tempos é a distração.
Ele quer distrair o povo, quer tirar o foco, quer entreter. Quantas horas você passa por dia na frente da televisão? Há poucos dias eu estava ouvindo o irmão dizer, o filho dele, garotinho, queria muito um videogame. Marca tal que eu não entendo nada. Eu quero. O pai comprou. Quando chegou em casa, abraçou o pai. E corre pra lá, e corre pra cá. O garotinho tá feliz com o videogame. Mas depois, quando o pai chegava em casa, o filho tá lá. Oi, meu filho, bom dia. Peraí, pai, tô quase passando de fase. Peraí, pai. Eu quero conversar com você. Peraí, pai. Aí passa 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Acabou o tempo com a família. O pai pegou aquele equipamento, sentou e falou, ou você coloca disciplina, eu vou queimar essa porcaria que eu te dei. Quantas vezes, irmãos, Deus quer abençoar a sua igreja, mas sabe-se lá o que você vai fazer com a bênção que Deus deu para você. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus não quer que você se distraia. Nenhum momento você pode distrair, mas que você volte para consagrar a Deus tudo aquilo que Ele te deu. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Coloca de pé, por favor. Coloca de pé. Projeta, por favor, aquela pequenina assim. Minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor. Não lembro o número.